Olá, meus amigos, bem-vindos ao Pod Aluno, o podcast do aluno, episódio 5. Já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, deixa sua dúvida, compartilhe com seus amigos, porque o joinha é o nosso salário moral. Pois bem, o assunto de hoje é posição dos pés no leg press e como é que isso influenciaria os ganhos, né, de força, de hipertrofia e tudo mais. Bom, tudo que gira no meio do assunto variação de exercício ou variação de técnica de exercício, na maioria das vezes tem um objetivo hipertrófico, né? Todo mundo quer saber disso para saber se vai hipertrofiar algum músculo a mais, outro a menos e assim por diante, né? A ideia de concentrar o trabalho mais em um músculo do que em outro. Pois bem, mas a gente também tem que pensar na questão do desempenho, né? Se isso vai melhorar a força, potência, resistência. Pois bem, gente, na prática, quando a gente está lá dentro da musculação, né, lembrando, né, antes da gente prosseguir aqui, que é muito difícil falar sobre isso, né? Quem fala sobre isso está se colocando numa situação delicada. Por quê? Porque ainda é um tema nebuloso, né? Do mesmo jeito que você tem a área científica de pesquisa, onde eu vou ter os meus pares, né, os pesquisadores, os professores, e se eu me posicionar de uma forma contrária ao que diz a ciência, talvez eu seja massacrado, mas também aí eu seria aceito pela população ali que faz a prática. Mas do contrário também é o seguinte, né, se eu defender os pesquisadores ali, levar a ferro e fogo o que a ciência diz, a ponto de ser cego, de tão cético, aí a população não vai gostar muito aí desse posicionamento, né? Acaba enxergando ali o professor, o pesquisador como um chatão, né? Daquele tipo assim, nossa, nada funciona, nada dá certo. Mas vocês vão entender por que eu estou fazendo essas considerações iniciais aqui, antes de falar desse assunto delicado. Mas vamos dar início, né? Infelizmente, gente, quando você está lá na prática, né, fazendo leg press, o que você percebe? Quando você coloca os pés mais para baixo no leg press, você tem uma movimentação menor de quadril e maior de joelho. E quando você está fazendo lá, você realmente consegue perceber aquele trabalho mais localizado nos quadríceps, né? Enquanto que se você posiciona os pés mais altos, você acaba tendo menos movimento de flexão de joelho, né? O joelho dobra menos e você já coloca o quadril ali com um grau mais acentuado de movimentação, né? Ele já está quase no final ali da flexão, quando você desce tudo, e aí você acaba sentindo mais a musculatura posterior de coxa e glúteo, né? Essa é uma observação prática, né? Aí teve um cara lá em 2001, chamado Scamilla, que ele tem um dos poucos, talvez o único, acho que tem 2 estudos avaliando isso, mas o trabalho dele é um dos mais famosos, né? Onde ele avaliou a seguinte condição. Ele avaliou leg press com pé alto e leg press com pé baixo. E ainda nessa condição, ele avaliou leg press com pé alto com os pés mais próximos ou mais afastados lateralmente. E o contrário também, com o pé baixo, ele avaliou com os pés mais próximos e com os pés mais afastados, né? E aí, o que ele avaliou? Por exemplo, assim, uma das coisas que é interessante que o pesquisador avalia, que todo mundo acaba querendo saber, né? É a relação entre a atividade elétrica do músculo, né? Então, o músculo, por ser um tecido excitável, ou seja, né, se você pode até medir a bioeletricidade do músculo, o sinal elétrico que o músculo dispersa ali quando ele está em exercício, quando ele está em contração, pode ser uma ferramenta que a gente usa para entender ali como é que os músculos estão se comportando durante um determinado exercício, né? Então chama-se eletromiografia, né? A atividade elétrica dos músculos. E por que eu estou te falando isso, né? Porque o Scamilla, o que ele fez? Ele avaliou gastrocnêmio, né? Panturrilha, posterior de coxa e a musculatura do quadríceps. Reto femoral, vasto lateral, vasto medial. Então ele avaliou essa musculatura. E aí quais foram os resultados ali? No geral, quando você analisa ali as tabelas de resultado, você percebe que o leg press com pé baixo, independente do afastamento,
o leg press com pé baixo, ele tem ali uma tendência a ter atividade mioelétrica maior para a musculatura do quadríceps, musculatura extensora do joelho. Enquanto que o leg press com o pé mais alto, ele tem uma tendência a apresentar os valores ali de maiores para posterior de coxa, quando o pé está alto. Mas faltou uma informação aí nisso tudo. Né? O cara tinha a faca e o queijo na mão, mas não fez o trabalho completo. Por exemplo, ele poderia ter avaliado o glúteo e ele não avaliou, né? Ou seja, com esse dado a menos, fica difícil também tirar conclusões. Pois bem, então assim, no geral a gente percebe que o pé baixo apresenta uma atividade maior para quadríceps. E no geral o pé alto apresenta uma atividade maior para posterior de coxa. E aí a gente não tem as informações a respeito do glúteo, o que torna difícil dizer também se o pé mais alto pegaria, né? Eu vou usar esse termo aqui, gente, né? Pegar o músculo ali no sentido de ele ter um trabalho mais direcionado para ele. Fica difícil sem esse dado. Mas vamos tentar usar outras informações para a gente chegar a alguma conclusão aqui. Esse estudo foi um estudo assim agudo, ou seja, ali na hora o cara coletou os dados e beleza. Ele não fez um programa de treinamento a longo prazo para ver quem ao longo do tempo iria hipertrofiar mais um determinado músculo em comparação com o outro. Então, só com esses dados fica um pouco difícil a gente tecer conclusões a longo prazo, né? Mas agora eu apresento um outro raciocínio para vocês aqui. Depois eu apresento para vocês umas aulas da disciplina de biomecânica de braço de alavanca. Mas o que eu quero dizer com braço de alavanca? Eu vou usar um termo aqui que vai representar bem a ideia central. Dependendo do posicionamento de uma articulação, os torques articulares acabam sendo maiores para uma articulação em detrimento da outra, né? E pensa assim, por exemplo, agachamento é um movimento que tem uma dominância grande de movimento de joelho, enquanto que o levantamento terra, posição tradicional, por mais que envolva flexão de joelho, o maior movimento ocorre ali entre lombar e quadril, sobrecarrega bastante a lombar e o quadril. Então, por mais que os dois movimentos, tanto o agachamento quanto o terra, envolvam o que a gente chama de tripla extensão, ou seja, né, a gente tende a fazer extensão do tornozelo, né, flexão plantar, extensão de joelho, extensão de quadril, o quanto uma articulação se move sobre a outra muda. E é nítido na prática a diferença de trabalho quando você está lá treinando, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque no leg press, se a gente for pegar o leg press e fazer alguns desenhinhos, a gente chama na biomecânica de diagrama de corpo livre. É você tentar entender aonde que o peso está indo, aonde que ele está atuando, como é que a articulação está recebendo esse peso. Se você fizer esse desenho com o leg press, você vai perceber realmente que os pés mais altos acabam sobrecarregando mais a musculatura do quadril, enquanto que os pés mais baixos acabam sobrecarregando mais a musculatura do joelho. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa seria uma explicação, né, com as alavancas, tentando justificar ali que um exercício, um posicionamento de pé mais alto ou mais baixo influenciaria uma determinada musculatura. Mas isso acaba assim, por mais que matematicamente eu consiga provar isso, e o pessoal da prática faz e percebe ali a diferença, vai ter uma resistência acadêmica muito grande, né? Geralmente de um professor frango que pesa 50 quilos molhado, nunca levantou 400, 500 quilos no leg press. Então, assim, aí fica difícil dialogar com esse povo. Por quê? Porque o cara quer me falar que o que eu estou fazendo está errado, e sendo que ele também não faz. Pô, aí fica difícil, né? É aquilo que eu falei no começo do vídeo. O cara é cego de tão cético, né? Ele não quer nem experimentar o negócio. E, gente, quando você pratica um esporte, você percebe que o esporte tem algumas minúcias que, às vezes, um trabalho científico não consegue pegar tudo, né? Ou, às vezes, por falta de experiência do treinador, isso eu observo muito. Falta de experiência de um pesquisador, a falta de experiência de um pesquisador naquele campo que ele está investigando faz com que ele faça a pergunta errada. E aí isso direciona o trabalho para uma resposta errada. Só que a conclusão fica aquela conclusão assim, dando uma impressão de que o negócio não funciona. Entendeu? E então, feitas essas considerações, né, a gente falou do trabalho que verificou a posição dos pés no leg press.
A gente falou de uma possível justificativa biomecânica, né? Então, só para vocês saberem, biomecânica. Mecânica é o ramo da física que estuda a atuação das forças nos sistemas. Biomecânica é o estudo da atuação das forças nos sistemas biológicos, né? Logo, corpo humano, sistema músculo-esquelético, né? Ainda se isso não for suficiente, a gente tem mais um problema. Qual que é o problema? É assim, eletromiografia, sendo uma ferramenta que avalia a atividade elétrica do músculo, ela por si só não consegue me dizer se a longo prazo aquela região que foi mais ativada irá hipertrofiar. Então hoje a gente tem alguns trabalhos que não mostram essa correlação, ou seja, não necessariamente aquele lugar que foi mais ativo irá hipertrofiar mais, ou irá obter, né, maiores ganhos. Mas também a gente tem trabalho, isso seria um problema, né? Mas a gente também tem trabalho que faz o quê? Que mostra a correlação. Tem um autor chamado Akahara, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado, depois eu coloco aqui na descrição. Eu acho que ele tem 3 trabalhos que ele verificou alguns exercícios para tríceps em diferentes posições, alguma coisa assim, e ele fez uma estratégia de verificar a atividade muscular, que eu não lembro se era eletromiografia ou ressonância magnética. Mas nos resultados do trabalho dele, ele mostra o quê? Que aquela região que foi mais ativa realmente teve o maior ganho. Ou seja, ainda é nebuloso essa área de falar que se ativa mais vai ter mais resultado ou não, entende? Então, assim, muito complicado. Ou seja, eu não consigo tecer uma resposta, mas eu te convido para a gente puxar um treino junto. E fica clara a diferença quando você coloca o pé para baixo. Ou seja, eu não posso tecer uma conclusão, mas estou dando um pitaco aqui, né? Fica muito nítido quando você faz o trabalho de leg press com os pés mais baixos, o quanto que anterior de coxa fica solicitado. Enquanto que você coloca os pés mais altos, você percebe o quanto que fica mais tranquilo para o quadríceps e acaba solicitando mais o glúteo. Mas, infelizmente, nós temos poucos trabalhos verificando isso de forma crônica, né? Ou seja, vamos botar uma galera aí para treinar 8, 16 semanas nas diferentes condições, pé alto, pé baixo, verificar todos os músculos grandes ali de membro inferior, né? Quadríceps, isquiotibiais, né? Glúteos, para ver a longo prazo se tem alguma diferença mesmo, né? Eu acho que haveria uma diferença sim, né? A minha hipótese... não posso falar eu acho, porque senão a galera da pesquisa vai me bater, né? Eu tenho que falar que a minha hipótese, né? Que a hipótese nada mais é que um jeito elegante de falar eu acho, né? Então fica aqui a minha contribuição sobre pé alto versus pé baixo, né? Tem mais um músculo ainda nessa jogada, mas eu prefiro deixar ele de fora para não criar mais confusão, que é a questão do adutor magno. O adutor magno, ele atua como extensor de coxa, extensor de quadril, né? Perdão. Então, quando os pés estão mais alto e mais aberto, a minha hipótese é de que a atividade deles também aumentaria. Mas nenhum desses trabalhos verificou isso, então eu prefiro até deixar esse assunto de fora. Mas é isso, meus amigos. Deixe seu joinha, deixe seu comentário e mande sua pergunta aí. E até a próxima. Que a força esteja com vocês.